Tempo de serviço rural. Vou ler a lei para vocês, que a gente já falou um pouquinho disso, vocês vão ver como é fácil. Ó, segurado especial. Eu comentei antes que o segurado especial, o pescador artesanal, aquele que trabalha em regime de agricultura familiar, trabalha com a família na agricultura, né? Olha só o que diz a legislação. São considerados segurados especiais o produtor rural e o pescador artesanal, desde que exerçam atividade individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros. Prestem atenção nas palavras, que as palavras aqui elas são muito importantes. Olha ali, ó. Individualmente ou em regime de economia familiar. O que é atividade rural em economia familiar? Quer dizer o seguinte, é uma família que vive da agricultura. A família toda vive da agricultura. Não tem renda externa. Não tem ninguém trabalhando fora que traga dinheiro para a família. Ainda que tenha um auxílio de terceiros, eventualmente. Quem não lidou com o trabalho rural não sabe, mas o que é muito comum. Quando você tem uma safra de arroz, você, como o varão da família e os seus 2 filhos, às vezes você não consegue pegar e fazer toda essa colheita sozinho. Principalmente se é economia familiar, não é um grande produtor. Então o que acontece? Se reúnem 10, 15 vizinhos e vão lá para a tua safra e todo mundo te ajuda. Daí quando o vizinho precisa fazer a safra dele, daí agora você, os seus filhos e os outros vizinhos vão lá e fazem essa ajuda. É uma ajuda mútua. Isso é muito comum. Então, esse trabalho de terceiros na tua terra não vai descaracterizar isso, não vai te qualificar como empregador rural. Empregador rural não tem direito, olha só. Regime de economia familiar. Não pode ser empregador rural, não pode ser uma empresa agrícola. Não. Essa lei, essa previsão legal é um benefício para o pequeno agricultor. Pequeno agricultor que vive com a sua família, planta e colhe e vende. Ponto. Não necessariamente vende. Às vezes eles podem só tirar da sua subsistência esses produtos que são plantados, tanto da pecuária quanto da agricultura. Parágrafo 1º. A atividade é desenvolvida em regime de economia familiar quando o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico, sendo exercida em condições de mútua dependência, colaboração, sem empregados, isso é muito importante, independentemente do valor auferido com o comércio. Então, justamente para que a lei só trouxesse esse benefício para quem é o pequeno agricultor, não pode ter empregado. Então, muito cuidado quando vocês forem pegar um processo desse e juntar as provas dentro do processo. Porque se tiver alguma prova de que essa pessoa, essa família tinha empregados, lascou. E acontece muito, tá? Acontece muito. E às vezes essa documentação está errada. Acontece muito de lá na certidão do INCRA, e eu vou mostrar o que é a certidão do INCRA para vocês, lá na certidão do INCRA aparecer que tinha um terreno de tantos hectares e que tinha 2 empregados. Mas na verdade não eram empregados, eram vizinhos que estavam auxiliando. Então tem que tomar muita cautela. Se tiver empregado, vai perder. Temos um caso que pegamos semana passada ou retrasada lá em Brusque, que a pessoa perdeu porque tinha uma certidão do INCRA dizendo que tinha empregado. E a pessoa jura de pé junto que não tinha. Ela fez uma ação judicial e ela perdeu com o advogado. E agora a gente está tentando reavaliar a situação. Auxílio eventual de terceiros é aquele exercido ocasionalmente, em condições de mútua colaboração, não existindo subordinação nem remuneração. É aquele caso dos vizinhos que vão para ajudar. Isso é muito comum e acontece com todos. Tá? Olha só, artigo 11 da Lei 8.213. Entende-se como regime de economia familiar a atividade que o trabalho dos membros da família é indispensável à sua subsistência e ao desenvolvimento do núcleo familiar, é exercido em condições de mútua dependência. Mesma coisa, né? Tá vendo? Mútua dependência, família toda trabalhando, ajudando, não tem renda externa. Artigo 110 da IN 128, a lei IN de agora, acabou de incluir, de agora. Para efeitos do enquadramento como segurado especial, considera-se produtor rural proprietário, blá, 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 que reside em imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo e desenvolve a atividade agrícola, pastoril ou hortifrutigranjeira individualmente ou em regime de economia familiar.
Individualmente, porque tem gente que desenvolve isso individualmente. Normalmente, quando você é jovem, você trabalhou na agricultura com a família. Às vezes você ganhou um pedacinho de terra do seu pai e você foi trabalhar sozinho na sua terra. Então, essa pessoa também vai ter direito. Lá na primeira vez que fizeram a legislação, não estava o regime individual. E aí depois, como a justiça começou a reconhecer, eles incluíram. Artigo 112. Não descaracteriza a condição de segurado especial a percepção dos rendimentos decorrentes de. É aqui que o advogado entra. Quando a pessoa vai lá e pede no INSS e é negado, às vezes é por um desses motivos que a própria IN diz que não descaracteriza a condição de segurado especial. Olha só. Benefício cuja categoria de filiação seja de segurado especial, independentemente do valor. Teve um caso esses dias. Eu estava lá fazendo a correção da petição inicial e o INSS negou porque o pai recebia uma renda, recebia uma aposentadoria. Eu fui lá ver o documento do pai, que estava dentro do processo, ele recebeu uma aposentadoria por invalidez como trabalhador rural. Então, olha só, a lei fala que a família toda tem que viver da agricultura, não pode ter renda externa. E tinha alguém tendo uma renda externa, que era uma aposentadoria, mas era uma aposentadoria de trabalhador rural. Aqui, ó. É uma exceção, não descaracteriza. Então, é possível. Esse foi o fundamento da petição inicial. Fácil, né? Não tem como perder isso daqui. O exercício de atividade remunerada, urbana ou rural, em período não superior a 120 dias. Aqui o INSS vive negando tempo rural por isso. Entendam, como que funciona a agricultura? Normalmente, para que você consiga vender uma produção, ela tem que ser minimamente grande, para você poder produzir e vender. E quando é uma produção grande, você tem que fazer safras. Então, normalmente, um agricultor que planta arroz, ele planta alguns hortifrutis para a sua sobrevivência e da família, mas ele planta bastante arroz para poder vender. E é safra de arroz. O que acontece? Nos períodos de entre safra, vocês sabem, eu planto, estou cuidando, colhi, tenho que esperar um tempinho para depois voltar a fazer esse procedimento. Nessa entre safra, o que acontece é que muitas vezes eles vão trabalhar em algum lugar. Então, se ele trabalhar 30, 60, 90 dias, até 120 dias num ano, isso não vai descaracterizar a condição de trabalhador rural. Então, prestem muita atenção quando vocês forem fazer essas petições. Porque quando o INSS negar porque a pessoa trabalhou fora, ou porque o pai da pessoa estava trabalhando fora, normalmente é isso, o pai da pessoa trabalhou fora, veja quantos dias por ano isso aconteceu. Foi mais de 120 dias? Daí complicou. Foi menos de 120 dias? Está aqui, ó. Isso aqui é muito comum da litígio, tá? O INSS, o pai trabalhou fora, acabou-se, não vai considerar. A fundamentação é essa. Como que a gente comprova tempo rural? Tinha uma época que era mais fácil. Tinha uma época que a pessoa ia lá no INSS com uma certidãozinha do INCRA e reconhecia o tempo rural, era muito simples, mas tinha pouca fraude. Na medida em que as fraudes aumentaram, a dificuldade foi aumentando. Então o pessoal ia lá, fraudava, inventava história, a pessoa não trabalhou na agricultura, o pessoal fazia muito emitir nota retroativa, tinha de tudo. Então, na medida em que essas fraudes foram acontecendo, foi ficando cada vez mais difícil. No INSS, os bons pagam pelos maus, é o que aconteceu aqui. Recentemente, teve uma mudança na instrução normativa que tem facilitado um pouco as coisas. Porque antes estava assim, ó, você ia no INSS, levava documentos que você achava que comprovariam que você exerceu essa atividade na agricultura, e o servidor do INSS avaliava aquilo e ele, de forma subjetiva, dizia se ele entendia que você realmente trabalhou na agricultura ou não. Então, era muito subjetivo. Então, isso tanto permitia que um servidor concedesse benefícios a pessoas que não tinham direito, como fazia com que pessoas que tivessem poucas provas, mas realmente trabalhavam na agricultura, não conseguissem comprovar isso. Então, de um tempo para cá, isso de uns 2 anos para cá, foi criada uma autodeclaração de atividade rural. O que aconteceu? Mudaram a legislação, o governo mudou e falou o seguinte, olha, a partir de agora, a comprovação da atividade rural
vai se dar por comprovação de que a pessoa está num cadastro governamental. Então o governo ele vai ter que ter um cadastro de todos os agricultores do país e se você está naquele cadastro, isso vai justificar o reconhecimento. Qual que é a chance desse cadastro existir hoje? Não existe. Ele existe um prazo, tem um prazo no qual eles vão incluir os agricultores nesse cadastro. Só que, para quem conhece, principalmente a legislação tributária, sabe que quando se dá um prazo para o governo implantar um sistema, isso aí não acontece. Quem trabalha com SPED bem sabe, né? Quantas vezes isso foi prorrogado. E aqui o prazo, se eu não me engano, é 2023. Aí, ó, 1 de janeiro de 2023. Já não vai acontecer, para que vocês fiquem cientes, não vai acontecer. Os nossos agricultores não estão cadastrados, isso não vai acontecer. Então, a lei basicamente diz o seguinte, hoje, para comprovar tempo de agricultura, essa pessoa tem que estar no cadastro governamental. Está ali, ó. Para o período anterior a 1 de janeiro de 2023, a comprovação do exercício de atividade da condição de segurado especial do respectivo grupo familiar será realizada por meio de autodeclaração ratificada por entidades públicas executoras do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Isso eu acho que nem foi criado ainda. Aí o que acontece? Como isso não existe, isso aí é teoria, não acontece, talvez um dia aconteça, tem um parágrafo 5º que diz o seguinte, no caso de impossibilidade da ratificação automática do período dessa autodeclaração, dessa declaração que é feita, a ratificação será realizada manualmente através de consulta às bases governamentais a que o INSS tiver acesso, podendo ser solicitados os documentos do artigo 116. Então, na prática, funciona como hoje. A gente faz uma declaração, existe um modelo, um formulário, a gente coloca todos os dados da pessoa, da família dela, o CPF de todo mundo, se é irmão, se é pai, coloca todos os dados, tudo, absolutamente tudo, a gente coloca lá. É bem simples. É só burocrático. A gente vai preencher tudo e apresenta no INSS. Como o INSS ainda não tem esse cadastro governamental, se tivesse só com essa autodeclaração e olhando no cadastro, eles iriam reconhecer. Como não existe esse cadastro, eles pegam essa autodeclaração e pedem documentos que estão no artigo 116 da IN 128. Se você apresentar esses documentos, aí é outra história. Aí eles vão reconhecer, desde que eles se convençam por meio desses documentos que você trabalhou na agricultura. Só que agora é menos subjetivo. Lembra que eu falei que antes a gente tinha que convencer o servidor de que era trabalhador rural? E às vezes tu tinha um monte de prova e ele não foi com a tua cara e não reconhecia, porque era subjetivo. Hoje já é bem mais objetivo. Hoje está muito fácil. Nunca foi tão fácil trabalhar com o tempo rural. Com exceção lá da década de 90, 2000, né? Lá era mais fácil porque ainda não tinha tanta fraude e eles eram mais benevolentes. Mas de 2000 para cá nunca foi tão fácil, porque agora a gente tem um critério um pouquinho mais objetivo. Aqui tem alguns documentos que podem provar que a família vivia na agricultura. Olha só, esses daqui são os documentos que estão no artigo 116, tá? Então, contrato de arrendamento de terra, bloco de nota de produtor rural, comprovante de pagamento de imposto, certidão de casamento, nascimento. Nesses documentos sempre consta a profissão da pessoa ou mostra que a pessoa vendia produto rurícola, né, ou da pecuária. Então, tem vários documentos aqui, isso aqui vocês vão dar uma olhadinha com calma, são documentos fáceis de conseguir, não tem erro. Aqui, ó. Esse daqui é o modelo da autodeclaração rural. Lembra que eu falei que tem que preencher uma autodeclaração? Eu estou mostrando aqui para quando vocês pegarem isso dentro dos processos, vocês saberem o que é. Isso daqui é a autodeclaração, ó. Vai ter o nome da pessoa, a data de nascimento, o endereço, o CPF, o período que ela disse que trabalhou na agricultura, se era proprietário, se era individualmente, era regime de economia familiar, nome, CPF, estado civil, parentesco, data de nascimento de todos os integrantes da família. Entendeu? É mais burocrático. Brasil, burocracia, né? Normal. Aqui. Isso daqui é uma certidão do INCRA, ó. Eu peguei os principais documentos e eu coloquei aqui, até para que quando vocês peguem dentro dos processos, vocês identifiquem que informação vocês têm que buscar nesses documentos. Então, aqui na certidão do INCRA, você pode ver o período que a pessoa teve o terreno, o código de cadastro dele no INCRA, quem que era o proprietário, normalmente o pai do nosso cliente, né? A área do imóvel e se tinha algum empregado. Isso aqui é importante, ó. Assalariado, nenhum. Isso é muito importante, porque se tiver ali um assalariado, ferrou. Ferrou. Estamos lascados. Não pode ter. E você é advogado, né?
Se você tem uma prova ruim, olha, pensa bem. Agora vamos lá. Pensa bem. Emily, tu tem uma prova que é ruim. Tu é advogada da pessoa. Tu vai juntar essa prova ruim no processo? Então, tu é advogada criminalista. Tu tem um vídeo do cara matando a pessoa lá que morreu. Tu vai juntar o vídeo no processo? É a mesma coisa, tá? Mas só que a gente faz uma comparação que parece ser besta, mas é assim. Se tu tem um vídeo do teu cliente matando o fulano, tu não vai juntar isso no processo. Se tu tem uma certidão do INCRA que diz que tinha um funcionário, um assalariado, tu não pode juntar isso no processo. Tem que tomar muita cautela. Vocês do administrativo, quando a gente pega um processo, a gente já faz esse filtro do que é bom ou o que é ruim. Só que às vezes isso passa, às vezes o cliente chega e deixa lá no escritório e não entrega na nossa mão, eu não faço esse filtro. Às vezes passa. Aí cabe a vocês fazerem esse filtro. Quando vai para a área técnica, a área judicial, cabe a vocês fazerem esse filtro do que junta, o que não junta. Entendeu? Tem que tomar cautela. Eu não estou falando até, muita atenção, né? A gente não pode excluir página de processo. Vocês sabem que isso é um problema ético, né? Mas nada me impede de não juntar um documento no processo. Vocês conseguem perceber a diferença disso, né? Até porque, entendo, se vocês forem lá excluírem uma página do processo, o que vai acontecer é que minha OAB vai ser cassada. Porque não pode, inclusive está no Código de Ética, né? A gente não pode mexer em autos processuais, administrativos ou judiciais. Eu falo porque às vezes o óbvio precisa ser dito. Às vezes o óbvio precisa ser dito. Olha só, olha como que é uma certidão de casamento. Por que que eu sempre peço certidão de casamento quando envolve tempo rural? Porque toda certidão de casamento vai ter aqui, ó, a certidão de casamento. Ele, nacionalidade brasileira, natural deste estado, profissão lavrador. E aqui é a profissão da esposa. Normalmente, nas certidões de nascimento e casamento, consta a profissão dos pais na certidão de nascimento e de casamento consta a profissão dos nubentes. A mulher normalmente está lá como doméstica, como afazeres domésticos, do lar. É muito comum. Isso não quer dizer que ele não vai considerar. Vai considerar. É que dentro de uma família que trabalha com agricultura, é muito normal o pai e os filhos mais velhos irem para a roça, efetivamente fazer o trabalho pesado. E a mãe e os filhos mais novos distribuem entre si as atividades um pouco mais leves. Então, pegar o leite lá da vaca, tirar o leite da vaca, tratar o bezerro, né, colher as hortifrutis, cuidar da casa, fazer a comida. Daí a mãe vai lá, faz a comida, dá para a criança, ela leva lá na roça para o pai. Isso é trabalho de agricultura. Eu atendi um cliente esses dias que falou assim, eu não tenho tempo de agricultura, só os meus irmãos. Eu falei, por quê? Tu foi criada por outra pessoa? Ela assim, não, porque os meus irmãos iam lá na roça com o pai, mas eu não, eu ficava em casa com a mãe, eu tirava leite, eu só ia para a roça para levar comida para o pai. Isso é regime de economia familiar de subsistência. Então não se enganem, às vezes o cliente de vocês acha que não tem direito, mas ele tem. E nos cabe na condição de advogados avaliar essa situação e dizer para ele que ele tem direito. Porque você não pode esperar que o cliente chegue em você falando assim, eu quero comprovar meu tempo de agricultura, está aqui toda a documentação para provar o tempo de agricultura, está aqui, eu já sei que eu tenho direito, está tudo pronto, está tudo aqui. Se fosse assim, eu teria mais cabelo, eu já não estaria calvo. Funciona como? Ele vai lá, ele não sabe se vai conseguir, não vai conseguir. Tu explica para ele o porquê que ele tem direito. Depois que tu explica, tu mostra que tipo de documentos que se pode provar. Por que que tem que pedir? Porque às vezes a gente pede a certidão de nascimento de todos os irmãos, certidão de casamento dos pais. Eles pensam, meu Deus do céu, mas por que disso? Está aqui, ó, o porquê. Profissão. Tem documento melhor do que esse? Porque veja bem, a certidão do INCRA, ela em algum momento aqui diz que alguém é agricultor? Não. A certidão do INCRA diz que alguém é dono de um imóvel rural, que é cadastrado lá no INCRA. Por exemplo, imagina que tu tem um terreno, tu tem um sítio, ele está em área rural. Você vai ter um INCRA no seu nome. Quer dizer que tu é agricultor? Não. Então o INCRA é um indício. Ele é uma fumaça, mas ele não é fogo. É uma fumaça, mas não é fogo. Agora, tem como o juiz dizer que o cara não era agricultor? Não tem como. Está ali, é agricultor, lavrador. Então, a certidão de nascimento, aqui, ó, mostra a profissão do pai quando ele fez o registro de nascimento. A certidão de casamento são ótimos documentos e eu digo até indispensáveis e substituíveis. Porque veja bem,
Tem coisa que é difícil ter. Às vezes a pessoa te procura e ela não tem bloco de nota. Ela não tem uma nota fiscal do que ela vendia. Mas tem como ela dizer assim, ah, não tem a minha certidão de nascimento. É só ir buscar. Ah, eu não tenho a certidão de casamento. É só ir lá no cartório buscar. É fácil, é simples. Então tem coisas que a gente entende que a pessoa não tem. Mas tem coisas que ela não tem e que é fácil conseguir. Então, a certidão de nascimento e casamento, eu até, na condição de advogado, fico me colocando, a gente tem que ter muita empatia, né? Eu fico me colocando na condição de juiz. Eu pego lá um caso, a pessoa tem poucos documentos, tem quase nada, ela não teve a audácia de ir lá e pegar a certidão de nascimento e de casamento. Nascimento dos irmãos e certidão de casamento dos pais. Por que ela não trouxe? Se eu sou juiz, eu já vou pensar assim, ela deve ter pego e deve ter alguma informação ruim lá, por isso que ela não me juntou no processo. Porque é muito fácil, é só pedir no cartório. Mesmo que você tenha nascido na Bahia, você pode pedir no cartório aqui. É um pouquinho caro, mas você pode pedir aqui e eles fazem esse translado da documentação. Se você pedir lá, a única diferença é que vai ser mais barato. Olha só, todo agricultor, ou quase todo agricultor, tem cadastro no Sindicato Rural de Agricultores. E por que tem? Porque o sindicato ia atrás dos agricultores. Lá no passado, lá antes da Constituição de 88, o Sistema Único de Saúde não era o sistema de hoje. Então, vocês já ouviram, vocês já devem ter ouvido, que tem alguns clientes que falam assim, eu vou lá no SUS, mas ele está falando que ia no INSS. Nunca aconteceu isso com vocês? Quem trabalha com o pessoal de mais idade fala assim, eu queria minha aposentadoria lá no SUS. Tu escuta isso e pensa, mas por que no SUS? Chegasse a pegar essa época, né? Por quê? Porque antes da Constituição de 88 era tudo uma bagunça, era tudo unificado. Então o SUS era vinculado ao INSS. Então tinha proteção de saúde aquele que também era vinculado no INSS. Tanto que tem muito agricultor que sempre foi agricultor que às vezes tem problema na hora de se aposentar, porque lá no passado ele pagava o INSS como se fosse autônomo, só para garantir que a família tivesse acesso ao SUS. Isso prejudica um pouco a aposentadoria hoje, mas às vezes com a prova testemunhal a gente consegue comprovar que eles nunca deixaram de ser agricultores. Então os sindicatos, eles iam muito atrás dos agricultores, porque o sindicato tem médico, tem dentista. Então ele vai lá, pegava a contribuição do pessoal e garantia que esses agricultores, mesmo não sendo vinculados ao SUS, eles tivessem direito a médico, dentista principalmente. Sempre tem que pedir. É só ir lá no sindicato pedir por telefone, eles mandam pelo WhatsApp, bate foto, manda pelo WhatsApp. É muito fácil. Não tem mistério. Ó, isso aqui é uma ficha de cadastro, mostra todos os anos que a pessoa pagou o sindicato. Essa ficha, inclusive, é do pai de uma moça que está aqui hoje. Ó, a gente está fazendo a aposentadoria dela, uma das presentes, e essa aqui é a ficha do pai dela. Ó. Ela foi lá no sindicato e falou, eu quero uma cópia da ficha de cadastro do meu pai aqui no sindicato. Eles deram a ficha frente e verso, mostrou aqui os anos que o pai pagou o sindicato. Bem fácil. Ficha de matrícula em escola. Sempre que um pai vai matricular um filho numa escola, tem um cadastro que ele tem que fazer, uma matrícula. Toda escola tem isso. Só não tem quando às vezes a escola fechou, quando pegou fogo, quando teve enchente. Normalmente quando a escola fecha, essa documentação vai toda para a prefeitura. Aqui, ó, também é uma ficha, é um modelinho, ficha de matrícula profissão dos pais, agricultor e do lar. Toda ficha de matrícula tem isso, é muito simples, é muito fácil. O que dificulta um pouco é quando o cliente é de um lugar muito distante e daí ele ir lá para pegar isso. Mas muitas vezes por telefone as coisas se resolvem. Aqui, ó, cópia do processo de aposentadoria dos pais ou irmãos. Quando eu vou atender um cliente que tem tempo de agricultura, a primeira pergunta que eu faço para ele, depois que eu identifico que ele tem direito, é se ele tem algum integrante na família que já aposentou e juntou esse tempo de agricultura. Porque vejam bem, se essa pessoa aposentou e juntou, quer dizer que lá no processo dela ela juntou documentos. Então é muito mais fácil do que eu pedir para o meu cliente para ele buscar um monte de documento, eu pegar a cópia do processo da pessoa lá no INSS. Então aqui é um extrato que mostra que esse senhor, que no caso é o pai da moça que está aqui presente, ele aposentou como segurado especial, como rural. Então, o que a gente faz no caso desse? Vai lá no INSS e pede a cópia do processo dele. Lá, com certeza, vai estar cheio de documento que prova que essa família era de agricultores. Ficha de associação em cooperativa. Aqui na nossa região, é uma região em que se cultiva muito fumo. Isso daqui é a Associação dos Fumicultores, a FUBRA.
Toda aquela região de Brusque, Botuverá, Vidal Ramos, Guabiruba, muita gente plantando fumo. Todo mundo tem cadastro aí. É só ligar lá e pedir. Eles até cobram uma taxa, que eu acho um absurdo, mas eles cobram uma taxa para entregar. Mas vale a pena. Olha só, mostra que desde 79 até 86 eles cultivaram safra de fumo. Quem cultiva fumo é marceneiro? É pedreiro? É industriário ou é agricultor? A prova de que o cara era agricultor. Isso daí. Olha só, Anderson, isso aqui tu vai ter, ó. Certidão do Exército, quando você vai se alistar, você tem um cadastro que você preenche lá também. Todos vão ter, todos os homens aqui com mais de 18 anos vão ter. Quando você vai no Exército, você faz um cadastro. Lá naquele cadastro, você tem que dizer sua profissão. Então é só você ir lá no tiro de guerra, ir lá no batalhão e pedir uma declaração para eles. Ó, quero uma declaração da profissão que eu declarei aqui no dia que eu fiz o alistamento. Vai estar lá que você declarou uma profissão. Aqui no caso desse senhor, ele declarou que exercia a profissão de agricultor. É fácil. Vocês estão vendo que os documentos que eu mostrei aqui, com exceção daquela dos fumicultores, são documentos que qualquer trabalhador rural consegue pegar? Qualquer trabalhador rural consegue ir lá no Exército e pegar, se é mulher, pegar essa certidão dos irmãos. Consegue no sindicato, consegue no cartório pegar essas fichas, né? Essas certidões de nascimento e casamento. Então, olha só, vamos continuar na lei. Os documentos elencados nos incisos tais poderão ser utilizados desde que neles conste a profissão ou qualquer outro elemento que demonstre o exercício da atividade na categoria de segurado especial. Os documentos de caráter... Isso aqui é importante. A gente não fez uma petição essa semana? Ó, isso é o que estava na petição. Olha que legal. Os documentos de caráter permanente, como documentos de propriedade, posse, um dos tipos de outorga, dentre outros, são válidos até sua desconstituição, até mesmo para caracterizar todo o período de carência. Pode parecer confuso, mas é fácil. Eu vou esmiuçar. Tinha um caso essa semana, que a gente fez a petição inicial, que a única prova era a certidão do INCRA. A única coisa. A gente já solicitou para a cliente outros documentos, mas o que tem dentro do processo é uma certidão do INCRA. A certidão do INCRA, ela diz que é agricultor? Ela não diz, mas diz que alguém não tinha assalariados e vivia na agricultura, que tinha uma terra rural. É um bom indício. Essa IN nova, isso não estava na instrução normativa anterior. Ela diz o seguinte: documentos de caráter permanente, que é, por exemplo, a certidão do INCRA, que mostra que do ano tal, de 80 até 1996, a pessoa foi dona do terreno rural, documentos de caráter permanente, como documentos de propriedade e posse, certidão do INCRA, escritura da terra, matrícula do imóvel, eles são válidos até sua desconstituição, ou seja, até quando vendeu a terra, até quando encerrou a posse ou a propriedade daquele imóvel. Até mesmo para caracterizar todo o período de carência. O que eles querem dizer aqui? Que eu posso considerar todo o período rural com base em um documento, desde que ele abranja todo o período. Na prática, para o INSS aplicar isso daqui é um pouquinho difícil, mas em tese é possível. Tanto que aquele caso que a gente fez essa semana, se a cliente não trouxer os outros documentos, a gente vai fazer dessa forma, porque é permitido, não é loucura, está aqui. Documentos de posse de imóvel, eles são válidos para todo o período e podem ser utilizados só eles para considerar todo o período. Na hipótese de períodos intercalados de exercício de atividade rural e urbana superior a 120 dias no ano civil, deverá ser apresentado instrumento ratificador a cada ano da atividade rural. Entendam, pega ali na apostilazinha de vocês, onde está instrumento ratificador, risquem e escrevam assim, prova, que é muito mais fácil. O que eles chamam de instrumento ratificador, a gente chama de prova. Então, o que quer dizer isso daqui? Isso daqui, ó, parece que é algo complexo, mas é importante a gente entender porque é aqui que está o pulo do gato. Por que o INSS muitas vezes nega o tempo rural? Vou dar exemplos práticos para vocês. Quando você vai lá pedir o tempo rural, às vezes o INSS até reconheceu até o dia que você começou a trabalhar fora. Daí você trabalhou 3 meses na empresa, saiu e voltou para a agricultura. O que o INSS faz? O dia que você começou a trabalhar fora, acabou, dali para frente, você se desvinculou da atividade rural. Só que aqui eles dizem o seguinte, na hipótese de períodos intercalados de atividade urbana superior a 120 dias, obrigatoriamente para poder voltar a contar o tempo rural, você tem que apresentar uma nova prova. E é aí que está a dificuldade. Porque os nossos casos,
eles normalmente envolvem filhos de varões de família. E o que acontece? A documentação nunca está no nome do nosso cliente. Então imagina, André, que tu foi trabalhar na agricultura com a família desde novo, com 15 anos tu foi tentar a vida de carpinteiro. Daí tu trabalhou 3 meses e pensou, pô, isso daqui não é para mim, eu quero voltar para a agricultura. Daí tu volta para a agricultura. Que documento que tu pode usar para provar que tu voltou para a agricultura? No teu nome. Tem 15 anos, 16, 17, não tem. Então isso dificulta muito. E a instrução normativa diz que só é necessário apresentar esse documento se esse período que você ficou fora da agricultura é superior a 120 dias. E na maioria das vezes o que nos aparece são pessoas que tentaram a vida na cidade, não deu certo e elas voltaram antes de 120 dias. Então o INSS tem negado esse tempo de agricultura de forma incorreta e contra a própria IN. A maioria dos casos, o pessoal fica menos de 120 dias e já volta. Essa pessoa vai precisar de uma prova? Não vai. E digo mais, na justiça, os juízes têm requerido obrigatoriamente a prova. Eles estavam requerendo antes da IN, agora a gente tem que ver o que vai acontecer. Porque se tem uma instrução normativa, ela tem que ser respeitada, inclusive pelo judiciário, porque é a norma. Então os juízes o que fazem hoje? A pessoa foi trabalhar fora, para considerar o tempo do retorno, ela voltou para a agricultura, tem que ter uma prova e eles querem mais, a prova tem que ser no nome da pessoa. O que é, na prática, é quase impossível. A IN, só pode exigir essa prova se o período que você ficou fora da agricultura é superior a 120 dias. É algo complexo, mas que vai ser muito importante para vocês aqui. Ó. Muito importante. Tem que ficar muito atento, porque às vezes é um argumento desse que você ganha o processo. Quanto à extensão do instrumento ratificador, vocês lembram que é prova, né? É porque não sei porque eles colocaram um instrumento ratificador, poderia ser prova, era mais fácil, né? Quanto à extensão da prova em relação ao grupo, considerando o contido no parágrafo 2º, todo e qualquer instrumento ratificador vale para qualquer membro do grupo familiar. Olha só que importante. Porque lembra que eu estou falando que eu não vou ter documentos no meu nome? Se eu tiver documentos no nome do meu pai, do meu irmão, por isso que eu falei, ir lá no exército e pegar aquela declaração de que ele disse que era agricultor com 17 anos, vale para ti. Porque a IN diz que essas provas valem para todos os integrantes do grupo familiar. Isso não estava na instrução normativa anterior. Isso é muito importante, isso facilita muito. Dentro dos processos judiciais, inclusive, a justiça vivia negando porque não tinha prova em nome da pessoa ou em nome do pai. Eles não aceitavam prova de irmão. A maioria dos processos que vocês forem trabalhar de revisão, de inclusão de tempo rural, principalmente quando a gente quer debater coisa julgada, vocês vão verificar que o pessoal perde processo porque a prova não estava no nome dele ou no nome dos pais, estava no nome do irmão. E muitas vezes, até mesmo os advogados, quando faziam esses pedidos, eles tinham provas em nome dos irmãos, mas não juntavam, porque o INSS não considerava e nem a justiça considerava. E daqui é o pulo do gato, porque vejam bem, o INSS não considerava, a justiça não considerava, só que a lei mudou. E, entendam, os juízes são humanos. E vocês acham que eles, imagina o juiz da Justiça Federal, ele é previdenciarista? Ele fica todo dia lá lendo, olhando a lei? Será que ele pegou a IN para estudar? Claro que não. Cabe ao advogado mostrar isso para ele. Entende? Então, o que a gente tem que fazer no processo? Explicar isso. Se a gente não tem a prova no nome do pai, no nome do irmão, fala, ó, aliás, está no nome do irmão? Fala, ó, está no nome do irmão e vale, porque está aqui. É o que a gente fez naquele caso essa semana, para o pessoal que começou essa semana. O caso dessa semana é muito instrutivo porque é exatamente isso. A gente tinha uma prova que era um documento produzido dentro do processo da irmã, então a gente pegou o processo de aposentadoria da irmã, só tinha a certidão do INCRA, que dificultava a coisa. A irmã só tinha aposentado com a certidão do INCRA e esse era o único documento da nossa cliente, que a gente já pegou dentro do processo da irmã. Então, tá vendo como vale a pena ir atrás do processo dos irmãos? Senão, em tese, não teria nada. A gente pegou a certidão do INCRA dentro do processo da irmã. E lá dentro do processo da irmã, em 1997, o INSS fez uma coisa chamada inspeção in loco. Então, eles foram lá onde a pessoa disse que trabalhou para verificar, conversar com testemunhas, conversar com os vizinhos para ver se isso realmente aconteceu. Hoje isso não acontece mais, mas acontecia. E tem um documento deles confirmando, não, realmente, lá em 97, realmente eles eram agricultores. Isso é uma prova que está dentro de um processo administrativo. Essa prova vale para a nossa cliente? Em regra geral, se tu junta isso lá dentro do processo, o juiz vai falar o seguinte, ó, isso aí não é um indício de prova material, mas ele não pode escolher. Por quê? Porque está aqui, ó.
A prova vale para todos os integrantes da família. Isso não estava antes na lei. A gente tem que fazer os juízes saberem que isso mudou. Inclusive, um outro argumento que a gente utilizou naquela petição, não sei se vocês lembram, é o seguinte, lá no artigo 116, que é o exemplo das provas que podem ser utilizadas, está lá. Processos administrativos e judiciais de qualquer integrante do grupo familiar. Se o titular do instrumento ratificador, ou seja, da prova, for segurado especial na data da emissão do documento e posteriormente perder a condição de segurado especial, poderá ser realizada a ratificação, mas eles dificultam tanto. Eu vou explicar de outro jeito. Muito difícil. Basicamente, o que diz isso daqui em termos mais difíceis? Cada prova dessa, cada instrumento ratificador, cada prova, tem validade e pode comprovar até 7 anos e meio de agricultura. Então vejam bem. Cadê minha caneta? Tá aqui. Olha como é relativamente fácil comprovar tempo de agricultura. Linha do tempo. Trabalhador na agricultura, 1980 a 1993. Imaginem que eu tenho um documento aqui, em 1977. O que aquilo ali diz é o seguinte, essa prova ela tem validade para eu comprovar até 7 anos e meio. Então, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. Então, até junho de 84, vai ser reconhecido o tempo rural para essa pessoa. 7,5 anos. Com base em um documento. Tá fácil, né? Tá fácil, tá bem fácil. Então, vamos imaginar que essa pessoa ela tem uma prova de 1977 e ela tem uma prova de 1995. Quando é 7 anos e meio, é 7 anos e meio para trás ou para frente. Não pode ser para os dois, né? Não é um raio, né? Vai ser para os dois. Mas é para trás ou para frente. Então, se eu tenho uma prova de 95, ela pode valer até 7 anos e meio para trás. Então, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88. Então, até junho de 1988, vai estar comprovado também, 7 anos e meio. Só faltou aqui um períodozinho, né? Se tiver alguma prova por aqui, que também valha por 7 anos e meio, está reconhecido. Então, tem muito cliente que a gente tem reconhecido o tempo de agricultura por causa de 2 documentos. Muito simples.